Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Juliana de Cássia, professora de língua portuguesa, e hoje nós concluiremos a parte de concordância nominal. Hoje nós traremos assuntos tão importantes quanto os que já foram vistos, e você deve estudar bastante concordância nominal, porque certamente cairá no seu concurso. Uma das mais pedidas, nós veremos agora, que é o tal do alerta. Como que vai funcionar a concordância da palavra alerta? Vamos ver no quadro como que vai funcionar. Então, alerta, ele tem um caso específico. Os soldados ficaram alerta. Olha aqui, ó. Quando eu tenho essa concordância de alerta, eu tenho tudo no plural. Os soldados ficaram. Ficaram como? Alerta. Ele não vai flexionar. Como assim, professora? Os soldados está no plural. Ficaram está no plural. Alerta vai ficar no singular? Vai. Porque é uma característica, é uma exceção de toda a nossa regra da língua portuguesa. A não ser que esse alerta venha como? Que ele venha caracterizando o substantivo. Assim como neste exemplo aqui embaixo. Os soldados alertas. Olha lá, aqui ele veio como adjetivo, caracterizando o substantivo. Os soldados alertas estavam de prontidão. Olha aqui, tudo no plural. Aí ele vai concordar, porque ele está concordando, na verdade, com o substantivo, com os soldados. Exceto essa construção de caracterização do substantivo, o meu alerta sempre estará no singular. Então, aqui no meu segundo exemplo, estamos alerta. Parece uma construção inadequada, mas não é e cai no concurso, despenca. Por quê? Porque traz essa dúvida ao aluno, estamos, tem que estar alertas. Não. Estamos, está alerta. Caso ele venha caracterizando o substantivo, aí sim você pode colocar esse alerta no plural. Esse último exemplo aqui, olha, nossos chefes estavam de sentidos alertas. Como que vai ficar? Ele vai para o plural porque ele está caracterizando os sentidos. Os nossos chefes estavam com os sentidos aguçados, com os sentidos alertas, está caracterizando um substantivo. Desta maneira, o alerta pode aparecer no plural. De que forma que vai cair no seu concurso? Dessa daqui de cima, Cai as exceções, aquilo que vai dificultar. Então, você estude e entenda esta parte aqui de cima. Logicamente que se cair caracterizando o substantivo, você vai conseguir identificar essa construção. O nosso próximo slide. Eu tenho junto, próprio, mesmo. Como que vai funcionar estas construções? Então, o junto, nós vimos um pouco do anexo e do incluso e essas concordâncias. O junto mesmo, próprio, eles terão a mesma concordância. Interessante, que é bem próximo do anexo e do incluso. Vamos ver como vai funcionar no quadro. Então, os recibos seguem juntos. Quem seguem? A minha pergunta. Os recibos. Os recibos eu tenho meu sujeito, Os recibos, eles seguem juntos. Olha lá, tudo no plural. Tanto junto, quanto próprio, quanto mesmo, eles vão concordar com o sujeito, Juntos. Quem estão juntos? Os recibos. Tem aqui, nós próprios faremos o trabalho. Quem faremos? Nós próprios. Ou poderia utilizar também aqui a construção nós mesmos. Também poderia ser utilizada. Nós próprios faremos o trabalho. É a construção possível. Plural, plural. Já aqui os mesmos, nós temos que observar, colocar um asterisco a mais. Por quê? Porque o mesmo, ele por diversas vezes é utilizado de forma inadequada.
Eu vou utilizar lá uma construção, por exemplo. O homem caminhava pela rua. O mesmo tropeçou e caiu. Errado, tudo errado. Eu não posso retomar um indivíduo, retomar um nome com a construção de o mesmo. Está inadequada, é imprópria. Então, nunca, apesar, as pessoas, nossa, parece que fica bonitinho, essa construção de o mesmo. Não, não fica bonitinha nada. Ela fica imprópria. Então, o mesmo, quando eu vou utilizar, se ele estiver aqui, nessa concordância, ela mesma trouxe o seu pedido. Ela mesma. Ela não mandou ninguém, ela mesma veio. Eu utilizo o mesmo da maneira correta e não como pronome, Ainda o pessoal utiliza muito o mesmo, substantivando, colocando um artigo lá totalmente inadequado. Vamos abolir essa construção, caso você a tenha aí no seu dicionário, na sua gramática. Então, eles mesmos escreveram as cartas. Eles mesmos. Masculino, masculino. Plural, plural. Percebe-se que a concordância nominal, ela segue o mesmo padrão. Masculino, masculino. Plural, plural. Feminino, feminino. Singular, singular. Uma coisa deve concordar com a outra. Nosso próximo slide. Eu tenho a palavra obrigado, Aquela palavra de cortesia, aquela palavra necessária ao nosso cotidiano. O que é importante nós identificarmos no obrigado? Se eu tenho um homem falando, eu terei a construção obrigado. Se eu tenho uma mulher falando, eu terei a construção obrigada. Muito obrigada. E se eu tenho eles falando, eu tenho a construção no plural. Isso pode causar estranheza. E aí eu direi muito obrigados. Nós veremos no quadro como que vai funcionar. Então aqui, muito obrigada, disse Joana, O feminino vai dizer obrigada. Se fosse João, muito obrigado, disse João, porque seria a construção masculina. E eles disseram muito obrigados. Isso pode parecer estranho aos nossos ouvidos, porque quase não ouvimos. Porém, está totalmente correto. Eles disseram, eles no plural. Muito obrigados. Obrigados no plural. Já esta construção com kit, Estamos kit, já ouviu isso? Estamos kit. Estamos kit está errado, estamos quites. Deve concordar o kits com a pessoa. Se somos nós, kits. Se é ele, é kit. Se sou eu, é kit. Então, nós temos que concordar com a pessoa. Uma pessoa, kit. Mais de uma, kites. E aí, o exemplo do quadro, como está colocado? Já estou. Quem está? Eu estou kite. Singular. Singular com o clube. Estavam. Quem estavam? Eles estavam quites. E aí, plural com plural, o kit vai concordar. E o tal? A mesma maneira, Eu tenho estas três construções, tal, kit, obrigada, que vai acompanhar a pessoa. Então, que tais estas músicas? Eu tenho mais de uma música. Então, o meu tal tem que concordar e tem que virar tais, porque eu tenho mais de uma música. Que tal esta música? E eu tenho uma única música. E aí eu coloco tal e não mais tais, como na construção anterior. Bom, aqui eu tenho exemplos muito utilizados no nosso cotidiano, porém ele também pode cair na nossa prova. Como vai funcionar o menos, Algo que algumas pessoas ainda falam, porém eu tenho que abolir. Mais amor
e menos confiança. Mais amor e menos confiança. É a confiança? É a confiança. Posso escrever menos? Nunca! Não existe menos no nosso vocabulário. De nenhuma maneira. Existe alguma construção com menos? Alguma construção possível? Não! Não existe. Sempre menos. Ainda que o meu substantivo ou que o meu adjetivo, qualquer que seja a minha classe, seja feminina. Então, eu sempre utilizarei menos. Mais amor, né? O amor e menos confiança e nunca menos. Tudo bem? Aí eu tenho aqui os pseudos. Tanto o pseudo, ele vai concordar. Não existe pseudos. São pseudo-intelectuais. Não existe concordância do pseudo. Intelectuais está no plural. Ele não vai flexionar. Pseudo é sempre como? No singular. Não haverá pseudos. São o quê? Tá no plural. Intelectuais, o quê? Tá no plural. E o pseudo vai permanecer no singular, ele não vai concordar. O meu terceiro exemplo foi uma ideia monstro. Ideia monstro, professora? Como assim? Ideia tá no feminino, monstro tá no masculino, é isso? É isso. Ideia monstro, não existe monstra. Não, essa, né, foi para acabar, professora. Não existe monstra? Não, eu não posso concordar ideia monstra ou ideias monstras. Não, essa construção de gigantesco, né, de algo que foi muito grande, algo que foi monstruoso, eu não posso concordar com o meu substantivo. Então, foi uma ideia monstro. Está certa essa colocação. Então, vamos voltar aqui. Passou de um pouquinho a mais, a professora passou um pouco a mais no slide. Aí eu tenho uma outra construção muito utilizada, que é o possível. Então, o possível, ele também não vai concordar. Percebe que até agora nós estávamos vendo as concordâncias nominais. O adjetivo vai concordar com o seu substantivo e tudo vai ficar conforme a concordância de gênero e número. Porém, nós começamos a ver o que agora? Algumas exceções que não vão concordar. Então, nós vimos o monstro, nós vimos o pseudo, que não há concordância. Nós vimos a impossibilidade do menos, não há esta concordância, assim também como o possível. Então, ainda que a minha construção inteira esteja no plural, o meu possível ficará no singular. São as mais belas possível e não possíveis, né? Não vai concordar, não vai entrar no plural ainda que a minha construção inteira esteja no plural. Vamos ver como funciona no quadro. Então, visitei praias o mais possível belas. Eu inverti aqui o possível para você conhecer as diferentes construções. Então, ele pode vir tanto antes do adjetivo quanto depois do adjetivo. Ele vai ficar no singular. Visitei praias o mais belas possível. Esta construção de possíveis não existe. Não tenho a construção no plural. Então, a construção mais belas vai permanecer com o possível no singular. Não há outra opção. Ah, eu posso usar possíveis? Não. Quando eu estou comparando que algo é o melhor, né? É o mais belo, o mais inteligente, ou mais interessante, e eu coloco o possível, né? Os mais interessantes, os mais inteligentes possível. O meu possível vai permanecer no singular. Então,
a minha próxima construção, você vai dar um pause aí e volta com a alternativa do exercício. Então, indique a alternativa em que há erro. Lembra do erro? Então, grifa lá o que o enunciado está pedindo para que você não erre no principal, que é o que ele está perguntando. Então, os fatos falam por si sós. Eu tenho aqui os fatos falando, né? Quem está falando? Os fatos por si sozinhos. Somente os fatos sozinhos falam por si. Então, quando eu tenho essa construção por si sós, por quê? Porque o sós está concordando com os fatos, está no plural. No meu segundo exemplo, a casa estava meio desleixada. Nós veremos daqui a pouco sobre o meio, mas é meio e não meia, né? Nós veremos daqui a pouco um pouco mais sobre essa construção. E também está correta. Então, minha primeira alternativa está certa, minha segunda está certa, minha terceira. Os livros estão custando cada vez mais caro. Os livros estão custando cada vez mais caro. O meu caro, ele não vai flexionar. Se eu dissesse os livros estão caros, aí sim poderia ser, né? Então, os livros estão custando cada vez mais caro. Ele vai ficar no singular. Tá totalmente correto, porque eu não tenho o caro logo após do meu substantivo. Se estivesse, aí sim. Os livros caros estão nas prateleiras. Poderia ser uma construção possível. Na delta aqui, na D, seus apartes eram sempre o mais pertinentes possíveis. Seus apartes eram o mais pertinentes possíveis. Olha lá, nós acabamos de ver, já temos essa construção aqui. O mais pertinente possível. Consegui identificar a minha alternativa com o possível. Era a mim mesma. Tem um feminino aqui falando. Que ele se referia. Disse a moça. Né? Então, se a moça disse, certamente o mesma tem que estar no feminino. Aqui eu tenho a alternativa D de Danone. Muito bem, se você colocou a alternativa D, você acertou. Então, aqui eu tenho a construção com meio, com bastante, que também traz um pouco de divergência aí nos nossos concursos. Como que vai funcionar o meio e o bastante? Bom, o meio, nós vimos no exercício que ele já apareceu ali. Não existe meia advérbio, não existe. Meia só existe aquela que você põe no pé, que é substantivo, e meia só existe o numeral, que é metade, né? Meia laranja, metade da laranja. O advérbio é meio. E o advérbio, ele significa o quê? Um pouco. Então, quando eu disser um pouco cansada, eu estou me referindo a meio cansada. Então, se apareceu a construção com o meio, eu substituo por um pouco, porque o advérbio ele não pode flexionar. Então, ele não pode nem ir para o plural e nem ir para o feminino. Vamos ver como funciona aqui no quadro. Então, não fale com meios termos. Não fale com meios termos, com poucos termos. Olha aqui, termos masculino, meios masculino, plural com plural. Então, eu tenho a construção que acompanha. Não suporto meias palavras. Essa construção meias palavras está certo? Tá certo. Não suporto meias palavras, metade das palavras, né? Aí ela pode. Palavras por inteiro são as palavras que eu suporto, né? E aí eu não posso fazer uma construção, por exemplo, ela está
meia pensativa. Não posso, ela não está meia pensativa, ela está meio pensativa. Então, eu tenho que observar a minha colocação. Resumindo, meio é advérbio, não vira feminino e não vai para o plural. Meia que vai para o plural e para o feminino é o meia de substantivo, aquela que você põe no pé antes do tênis. E também no numeral, aquela que você vai dividir pela metade, aí ela pode ser chamada de meia. E aqui, há problemas bastantes. Nós comemos bastante. Como que vai funcionar o bastante? Eu posso colocar substituir por muito. Virou muitos é bastantes. Ficou no muito é bastante. Vamos substituir, vamos ver como é que fica. Há problemas bastante. Troca um pouco. Há muitos problemas. Virou muitos? Virou. Então, pode utilizar o bastantes. No segundo caso, nós comemos muito ou nós comemos muitos? Muitos o quê? Nessa construção, nós comemos muito. Então, nós comemos bastante. Ele vai permanecer no singular, duas construções totalmente possíveis. Bastantes e bastante. Substitui por muitos. Concordou? Foi para o plural, bastante vai para o plural. Ficou no singular? Ele vai ficar no singular. Essa é a dica do bastante. No nosso próximo slide, eu tenho o nome das cores, né? Nós vimos no exercício anterior que apareceu o cinza lá. Como que vai funcionar as cores nesse meio termo da concordância? As cores, quando elas forem compostas, nós vimos lá nos adjetivos, né? As cores compostas, como que vai funcionar. Se você não se recorda, volta lá na aula de adjetivo e dá uma recordada que é importante. Neste caso, como que vai concordar o nome das cores? Calçava sapatos brancos. Os brancos estão caracterizando os sapatos. Masculino, masculino, plural, plural. Comprou meias pretas, meias feminino, pretas, feminino, plural, plural, feminino, feminino. A jovem tinha olhos azuis, olhos masculino, porém azuis está no plural, concordando aqui com olhos. Então, plural, plural, masculino, masculino, feminino, feminino, assim serão as cores. Aí toda regra tem a sua exceção. Se esta cor for uma palavra substantiva, ela entra no grupo das exceções e elas ficarão invariáveis. O que são invariáveis, professora? Não vai flexionar, não vai nem para o plural e nem para o feminino, não vai concordar, vai ficar estática, se ela for uma palavra substantiva. Por exemplo, cinza é um substantivo, eu tenho as cinzas. Ela é uma cor, porém, veio do substantivo, então ela vai ficar invariável. Rosa é uma cor, né? A cor que a professora veste hoje, né? É a cor rosa, porém, ela também é um substantivo. A flor, né? Aquela flor, ela também é chamada de rosa, então é um substantivo. E gelo? Gelo, eu tenho a cor gelo, porém, ela também é um substantivo. O gelo, a pedrinha lá, a água no estado sólido também é considerada como substantivo. Então, se eu tenho essas cores em substantivo, elas ficarão invariáveis. Comprou vestidos, que está no plural. Olha a cor, cinza, vai ficar no singular. Ela usava camisas, no plural. Olha a cor, rosa, vai ficar no singular, porque é originária substantiva, né? É uma palavra substantiva. Calçava sapatos, gelo. Gelo por quê? É um substantivo. Vamos supor, né, nós vimos na construção anterior, as cores concordando, brancos, pretos. Calçava sapatos amarelos. Amarelos é cor e pronto, né? Aí vai para o plural, vai concordar com o masculino e tranquilamente vai flexionar. Bom, hoje nós encerramos a nossa parte de concordância nominal.
Eu espero que você tenha fixado todo o nosso conteúdo, mas não deixe de estudar. Nos encontramos na próxima aula com concordância verbal. Até a próxima!